Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje o assunto é muito interessante, muito importante para você que é empreendedor e empreendedora ou pretende investir, pretende se tornar empreendedor e empreendedora, vai comprar uma franquia, vai montar um negócio por conta própria, vai empreender de alguma forma, que é sobre margem de lucro. O que é a margem de lucro? Por que que eu tenho que saber a minha margem de lucro? E a partir do momento que eu sei a minha margem de lucro, o que que eu faço com isto? Isso nós veremos aqui no conteúdo de hoje. Eu quero trazer para você, antes de nós começarmos um conteúdo, uma historinha que aconteceu agora essa semana, tá? Eu estava participando de uma reunião, que a gente chama de reunião de kickoff, dentro da Mazzucchin, que é a reunião quando uma empresa ela vai começar a trabalhar conosco, nesse caso dentro do motor econômico de marketing digital. E aí a minha consultora, durante a reunião, essa reunião de kickoff, reunião de início de trabalho, perguntou para a empresa assim, olha, eu preciso de saber algumas métricas aqui do seu negócio, me fala o seu faturamento. Aí a pessoa falou assim, né, o empreendedor, nós estamos faturando X, mais ou menos X. Aí beleza, ela foi lá e anotou, minha consultora anotou. Aí ela perguntou assim, legal, interessante, qual que é o seu ticket médio? Aí ele falou assim, meu ticket médio é mais ou menos tanto, tudo era mais ou menos. Aí ela foi lá e anotou. Aí ela perguntou para ele assim, e sua margem de lucratividade? Aí ele falou assim, minha margem de lucro é alta, hoje eu tenho uma margem de lucro de mais de 150%, geralmente 160%, 170% é minha margem de lucratividade, minha margem de lucro. Aí ela olhou para ele, margem de lucratividade 150%, 160%, aí falou o nome dele, né? Falou, não tem como, ela falou, não tem como, no máximo, sua margem de lucro pode ser de 100%, né? O que eu quero dizer para você com essa pequena história que eu contei? Que muitas pessoas, muitos empreendedores, inclusive nós falamos aqui dentro do nosso programa de Hunter para Hunter já sobre isso, né? Tem um link aqui na playlist de todos os nossos episódios. Essa falta de maturidade muitas vezes pode te levar à falência. Então você não saber a margem de lucratividade do seu negócio pode te levar à falência. Hoje nós vamos destrinchar, nós vamos falar mais sobre margem de lucratividade. Mas um ponto bastante importante dessa historinha que eu contei, jamais uma margem de lucro será mais do que 100%. A partir do momento que você sabe que a margem de lucro, você vai fazer um cálculo em base daquilo que você teve de faturamento e o que sobrou no seu bolso, jamais aquilo que sobrou será maior do que aquilo que você faturou. Significa dizer que é no máximo 100%. Imagina que você tenha gasto nada, né? Você não teve custo nenhum. Então, no máximo, na melhor das hipóteses, você não gastou um centavo, você não pagou nota fiscal, você não pagou contabilidade, você não pagou nada. Na melhor das hipóteses, sua margem de lucro será de 100%. Outro ponto que eu quero trazer para você é o erro quando se pensa em margem de lucro. Quando se pensa em margem de lucro, é mais ou menos assim, eu tô com essa caneta aqui, eu imaginar que ela custou R$1 para eu poder fazer a aquisição da mesma. E aí eu falo o seguinte, poxa, eu vou vender essa caneta por R$2,50. Vou vender por R$2,50. Eu comprei por 1, vou vender por R$2,50. Então eu estou colocando 150% de margem de lucro. Só que isso daqui não é margem de lucro. Sua margem de lucro é outra coisa. Aqui nós estamos falando de markup. Nós estamos falando do valor que eu irei ganhar sobre esse produto hipotético aqui, que é a caneta. Agora, margem de lucratividade é outra coisa. Então, volto a dizer para ti, nunca nós teremos uma margem acima de 100%. Ponto. Acabou. Agora, o que nós iremos entender? O que é, então, essa margem de lucro? E por que que o Danilo, e por que que nós devemos calcular essa margem de lucro? Qual que é a importância disso? Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Rapidamente, só antes, vai estar aparecendo para você logo aqui embaixo o endereço do nosso Instagram, caso você queira se conectar conosco, caso você queira se conectar com a Mazzucchin. Lá dentro do Instagram nós temos mais possibilidades de interações diferente aqui do YouTube. No YouTube o máximo de interação que nós temos, e até lhe convido, são os comentários. Comente, pergunte, cite um ponto ou outro que você entende que pode melhorar no conteúdo, na didática, em gravação. Cite novos conteúdos para que nós possamos trazer aqui dentro da nossa esteira de conteúdos. Utilize os comentários, mas se você quiser ter uma interação mais 1 para 1, nós podemos ter ali dentro do Instagram da Mazzucchin, que está aparecendo aqui para você o endereço. Também peço para aparecer aqui o endereço do meu Instagram pessoal. Nós podemos nos conectar dentro do meu Instagram pessoal também. Então, tanto dentro da Mazzucchin, assim como do meu pessoal. Beleza? Fechou? Criar networking é muito importante. Eu amo criar networking. Então, se você também gostar, vamos nos conectar.
bora lá agora então entender. Primeiro, o que é a margem de lucro? A margem de lucro, ela é a porcentagem que sobrou no meu bolso, a porcentagem que sobrou no meu bolso do valor de faturamento que eu tive. Então, nós vamos calcular daqui a pouquinho, mas basicamente essa porcentagem é dado em porcentagem que sobrou mediante aquilo que sobrou do meu faturamento, essa é minha margem de lucro. Bem rapidinho aqui para você. Vamos imaginar que eu tenha faturado R$1 milhão nesse mês, tá? Então, eu fiz um faturamento de R$1 milhão nesse mês. E sobrou no meu bolso, tá lá no meu caixa, R$100 mil. Eu faturei 1 milhão, sobrou R$100 mil. Qual que é a minha margem de lucratividade? Eu vou pegar esses 100 mil, vou dividir pelo meu faturamento de 1 milhão, vou multiplicar por 100, daqui a pouco é o cálculo que nós vamos fazer aqui no meu computador, eu vou chegar em 10%. Então, se sobrou R$100 mil de 1 milhão que eu faturei, logo então, minha margem de lucratividade são de 10%. Entendi, Danilo, entendi então que margem de lucro é a porcentagem que sobra mediante ao faturamento que eu tive. É isso, né? Você vai pegar o teu lucro e vai entender qual é a porcentagem equivalente desse teu lucro mediante ao teu faturamento. Essa é a tua margem de lucratividade. Pronto, e acabou. Agora, o que muitas vezes eu enxergo é assim, aquela informação solta, aquele dado. Com o dado eu não faço nada. Eu consigo fazer alguma coisa com a informação, mais ainda com o conhecimento e muito além quando eu tenho a sabedoria. E eu quero dizer para você, simplesmente você agora saber também qual é a sua margem de lucratividade não é o suficiente. É importante que você entenda o que você tem que fazer quando você sabe a sua margem de lucratividade. E eu vou colocar aqui, eu vou abrir um parênteses para poder falar sobre outro item antes de dar sequência neste que eu abri aqui essa conversação, que é a relação do quê? Muitos acabam se perguntando, e faz parte, é natural. Para o meu negócio, qual é a margem de lucro ideal? Qual é a margem de lucro ideal para o meu negócio? Eu tenho uma sorveteria, qual é a margem de lucro ideal? Eu tenho uma empresa de consultoria, qual é a margem de lucro ideal? Eu tenho uma loja de calçados, qual que é a margem de lucro ideal? O que acontece é o seguinte, eu não quero aqui ser muito generalista e falar assim, cada negócio tem sua própria margem de lucro. O que eu vou dizer para você? Naturalmente, os negócios, eles têm investimentos distintos, eles têm formas de escala, inclusive nós já tivemos um vídeo, um conteúdo falando sobre escala e crescimento, que são coisas diferentes. Tem negócios que eles conseguem escalar e a partir desse momento a margem de lucro deles, se ele conseguir escalar, ela é maior do que aqueles que simplesmente estão crescendo tudo, crescendo faturamento e também custo operacional. Aqueles que conseguem manter custo operacional e aumentar seu faturamento estão escalando e a partir desse momento ele tem uma margem de lucratividade maior. Mas em geral, se você trabalha com serviço, sua margem de lucratividade a nível de mercado, aqui a nível de mercado, que será considerada saudável, são entre 20% e 30%, de 20% para cima. Pensa assim, de 20% para cima se eu comercializo o serviço. Quando nós passamos a falar de comércio, quando eu vou para a área do comércio, eu já diminuo um pouco a minha margem. Agora eu saio de 20% a 30%, que é a média ali para serviço, de 20% para cima, né? 20% a 30% que é para serviço. Quando eu vou para comércio, eu já vou de 15% a 20%. Eu já diminuí a minha margem. Por quê? Porque geralmente eu tenho mais custos. Tá? Eu tenho um custo operacional maior para comprar o produto. E a partir desse momento, minha margem de lucratividade ela tende a cair. E quando eu vou para a indústria, geralmente a margem de lucro na indústria é entre 8% a 12% a margem de lucratividade. Então, serviço de 20% a 30%, geralmente eu costumo falar acima de 20% tem que ser serviço para ser saudável. Você que é comércio, 15% a 20%, né, para ser saudável. E você que é indústria, de 8%, 12% é saudável. Legal, Danilo. E para o meu negócio específico aqui, tem talvez uma margem diferente? Você sempre deve buscar a maior margem de lucratividade possível, que agora eu venho fechando o ciclo e respondendo aquela pergunta que eu trouxe aqui, e aí que eu abri o parênteses e dei sequência, que é a relação do quê? Por que eu devo saber a minha margem de lucratividade? Eu não falei para ti que muitas vezes fica aquela coisa solta, né? Aquele dado
E aí, o que eu faço com isso? Agora eu sei que minha margem de lucro é de 30%. Agora eu sei que minha margem de lucro é de 40%. Eu sei que minha margem de lucro está em 2%. Aí, legal, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Não é importante só saber quanto que é, mas o que eu faço com esse dado. Tem que transformar isso em informação, em conhecimento. E depois aplicar, sabedoria. Vamos lá, tem várias aplicações importantes para você saber a sua margem de lucratividade. Uma delas, a mais básica de todas, é entender a saúde do seu negócio financeiro. Se, por exemplo, vamos imaginar na área da indústria, que é de 8% a 12%. Você faz lá o cálculo e você visualizou que está com 5% de margem de lucratividade. Possivelmente, por que é possivelmente, não certeza? Porque nós teríamos que avaliar outros pontos. Mas possivelmente o seu negócio ele não esteja com a saúde perfeita. O seu negócio ele esteja caminhando para o abismo. O seu negócio ele precisa de alguém, você no caso, que é o piloto da nave, mudar o rumo. Porque vai dar problema. A partir do momento, então, que você sabe a sua margem de lucratividade, você consegue se balizar com o mercado e entender se você está caminhando de maneira saudável ou não. Esse é o primeiro ponto, o mais básico de todos. Agora, existem outros itens que nós devemos extrair dessa informação da margem de lucratividade. Por exemplo, investimentos, novos investimentos. Poxa, será que eu tenho a liberdade agora de contratar mais pessoas para o meu time? Será que eu posso contratar aquela ferramenta de tecnologia? Será que eu posso pagar para aquele influenciador fazer o meu comercial? A cada vez que você aumenta o seu custo operacional, naturalmente ou possivelmente a sua margem de lucro tende a cair. Aí você fala assim, legal, Danilo, mas vamos imaginar, por exemplo, eu sei que minha margem de lucratividade está em 30%. Só que eu preciso de contratar mais profissionais. Sabia, Danilo, que está muito difícil aqui o dia a dia de trabalho? Tem muitas tarefas. Eu preciso de alguém para poder me ajudar nessas tarefas. Eu preciso de uma liderança, eu preciso de contratar um líder aqui, porque hoje eu estou fazendo a liderança total da empresa, total do negócio. Eu preciso de subir alguém aqui da minha liderança ou contratar alguém de fora, enfim, naturalmente. Então, nós estamos falando de aumento de custo operacional. Mas, Danilo, eu não estou nem aí se minha margem talvez vai sair de 30% e vai passar talvez para 25%, passar para 28%, para 20%. Por que eu deveria me importar com isso? Isso é apenas um número, é apenas uma porcentagem. Aí nós temos que levantar alguns racionais. Obviamente que que eu já citei, que é a relação de você entender se o teu negócio está saudável ou não. Inclusive, vamos imaginar que é serviço e sua margem ela fosse continuar lá dentro de 25%, dentro daquilo que eu falei de 20% a 30%. Então, teoricamente, para o mercado, você é um negócio saudável, se você está dentro dos serviços, né? Se você está dentro dessa categoria de serviços. Agora, outro ponto que você deve pensar é que você tem que ser atrativo para o mercado, você tem que ser atraente para o mercado. Como assim, Danilo, eu tenho que ser atraente para o mercado? O seu negócio, em algum momento, ele pode ter caminhos aos quais talvez hoje você não pense, mas ele pode se direcionar para esses caminhos. Quais são, Danilo, esses caminhos? Vou falar 2 para ti. O seu negócio, em algum momento, ele pode ser vendido, e se você quer vender o seu negócio pelo melhor valor possível, faça com que o seu negócio ele tenha a melhor margem de lucratividade possível, a maior margem possível. Quanto maior for a margem de lucratividade de um negócio, mais o investidor ele se sentirá atraído por este negócio. Mais valerá o seu negócio. Então, todas as vezes que você for pensar em fazer um investimento, você deve raciocinar se a tua meta de margem, ela se manterá. Então, nesse exemplo hipotético que nós colocamos de contratar uma liderança, você deve raciocinar da seguinte forma. Poxa, minha margem de lucro aqui vai cair para 25%. Mas eu terei mais tempo para poder cuidar desse setor, desta e dessa tarefa, que naturalmente vai aumentar o meu faturamento. Eu tenho absoluta certeza que aumentará o meu faturamento, porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E eu estimei que vai aumentar em X% o meu faturamento. E olha que interessante, nem vai aumentar proporcionalmente o meu custo operacional, tendo essa e essa outra demanda aqui. A partir desse momento, então, que você raciocinou em realizar um investimento, aonde esse investimento é para crescer o seu faturamento e não proporcionalmente crescer o seu custo operacional, a tua margem de lucratividade ela vai aumentar. Talvez você saia de 30% e vá para 32%, 33%, 34%. Então, é muito importante que você sempre utilize a sua margem de lucratividade como um catalisador, como uma forma
de você conseguir regular. Toda vez que você pensar em investir em algo, você tem que se lembrar da sua margem. Eu vou continuar com a minha meta de margem? Então você tem que ter meta de margem de lucratividade. Por exemplo, na Mazuquim, na assessoria de marketing, a minha meta de margem de lucratividade são 30%. Depois que eu pago tudo, paguei imposto, paguei colaborador para poder fazer a comercialização, paguei crédito para as plataformas ou para influenciador para poder me gerar lead, paguei tudo, absolutamente tudo. Tem que sobrar no caixa daquela venda que foi feita, enfim, daquele mês, vamos pensar daquele mês, fechamento do mês total, 30% tem que sobrar no caixa. Se não sobrar 30% no caixa, no meu caixa da assessoria de marketing, então tem alguma coisa errada. Provavelmente eu pisei na bola, provavelmente eu fiz algum investimento que não deveria fazer, provavelmente o meu time comercial não conseguiu entregar aquilo que precisaria de entregar, né? Nós, como time comercial, não conseguimos. Alguma coisa aconteceu, algo destoou, né? Alguma tomada de decisão foi errada. Então você tem a margem de lucratividade como esse centralizador, se você está inclusive gerindo corretamente ou não está gerindo da melhor maneira possível. E constantemente você tem que ir analisando essa margem de lucratividade. E volto a dizer, você tem que ser atrativo para o mercado de trabalho, para o mercado de maneira geral. Naturalmente você precisa de ser atraente, porque o seu negócio ele pode ser vendido e ele será vendido por valor maior se tiver uma lucratividade saudável, uma margem de lucratividade alta, porque o seu negócio então é escalável. Vamos imaginar que você trabalha no setor da indústria, que é em média entre 8% a 12% de margem de lucro, e você está entregando uma margem de lucro de 20%. O seu negócio é atraente para o mercado. Por quê? Porque ele entrega uma margem de lucro acima do mercado. Entendeu? Quer outro exemplo? Sua margem de lucro tem que ser atraente, porque talvez um viés de crescimento que você tenha seja expandir por franquias. E você só vai poder, uma das premissas que é expandir por franquia, é você ter uma margem de lucro que permita você expandir por franquia, com franquias. A margem de lucro ela não pode ser muito baixa, senão você não consegue. O franqueado ele vai penar, o franqueado ele terá dificuldade, porque o franqueado possivelmente terá os mesmos custos que você, mais o custo de royalties, mais o custo da sua franqueadora. Então ter uma margem de lucro maior possível é importante, muito importante para o seu negócio. Então nós falamos aqui o que é a margem de lucratividade, nós falamos aqui da importância de você saber a sua margem de lucratividade, a importância de você utilizar a margem de lucratividade para tomar as decisões, a importância de você utilizar a margem de lucratividade para você poder entender a saúde do seu negócio, a importância de você saber a sua margem de lucratividade para que você entenda é momento ou não é momento de fazer aquela aquisição, de fazer aquela nova inserção daquela fachada linda que você quer que seja disposta, agora que exista dentro da sua loja. É momento ou não é? Se eu colocar, vou diminuir minha margem de lucratividade. Mas minha meta é ficar naquela margem de 30, por exemplo. Então, vou fazer ou não vou fazer? Ah, Danilo, mas se for por esse viés, então, eu nunca vou fazer nada. Não, pelo contrário. Você tem que fazer o quê? Se você não conseguir escalar, que é aumentar o seu faturamento e aumentar o custo operacional, na pior das hipóteses, o que você tem que fazer? Vamos pensar na fachada. Você não quer colocar a fachada? Quanto que ela vai custar? Vai custar 50 mil reais ainda essa nova fachada aqui, para colocar nessa loja. Legal. Se você hoje tirar 50 mil reais do seu caixa, vai sair de 30% de margem e vai para 25%. Só um exemplo. O que você precisa de fazer, então, para que você consiga investir 50 mil reais nessa fachada e mantenha os 30% de margem? Você precisa de faturar mais. Então você vai colocar uma meta onde você terá que faturar pelo menos 50 mil a mais, sem aumentar, para poder chegar nesses 50 mil, sem aumentar o seu custo operacional original. Se hoje você tem um custo operacional, só um exemplo, de 30 mil reais, ele não pode aumentar para 31, para 32, para você poder alcançar esse faturamento a mais de 50 mil. Porque naturalmente, então, se você não aumentou e você conseguiu faturar mais 50 mil, sobrou mais 50 mil no teu caixa. Agora, então, você pode fazer a fachada que tanto você quer e continuará na sua margem de lucratividade de 30%. Observa como você agora está fazendo uma gestão inteligente do seu negócio? É isso que você precisa de fazer. É por isso que saber margem de lucratividade é tão importante. Então, se você ainda não sabe, não sabia, o quão era importante saber a sua margem de lucratividade, após terminar esse conteúdo aqui, vá calcular a sua margem. Danilo, como que eu calculo margem? Agora é a parte, inclusive, mais fácil, mais simples aqui do conteúdo. Calcular margem de lucratividade. Bora aqui para a tela do meu computador e vamos calcular aqui comigo a margem de lucratividade. Aqui eu tenho um bloquinho de notas. Vamos imaginar, então, da seguinte maneira.
Você vai precisar de pegar o valor de lucro que você teve, então o seu lucro, dividido pelo seu faturamento, multiplicado por 100. Então vamos imaginar o seguinte, que você, por exemplo, tenha uma loja de artigos esportivos. E aí você teve uma lucratividade nesse mês de 10 mil reais, tá? Sobrou 10 mil reais no seu caixa. Sobrou 10 mil reais no seu caixa. E você teve um faturamento de 100 mil reais. Você faturou 100 mil. Então, o que aconteceu? Ó, você lucrou 10 mil, foi o que sobrou no seu caixa, e você, entre todos os artigos esportivos que você vendeu, todos os artigos esportivos, você faturou 100 mil, tá? Multiplicado por 100. O que nós vamos fazer então? 10 mil dividido por 100 mil. Para não fazer de cabeça, quer fazer aqui na calculadora? Vamos fazer na calculadora então? Vamos pegar? 10 mil dividido por 100 mil. Tá? 10 mil dividido por 100 mil. Vou clicar aqui no igual, 0,1. 0,1 é o resultado. Então, o que eu faço agora aqui? 0,1 multiplicado por 100. Qual que é o resultado? Vamos, então, para não fazer de cabeça na calculadora, 0,1, vou colocar aqui, ó, 0,1 multiplicado por 100, eu tenho, então, uma margem de lucratividade de 10%. 10%. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, margem de lucro. Minha margem de lucro é igual a 10%, tá? Então, o cálculo de margem de lucratividade, ela é muito simples. Vai pegar o valor que sobrou, dividir pelo faturamento que você teve, multiplicar por 100, chegou, então, na sua margem de lucratividade. Agora que você sabe o quanto é importante saber o que é a margem de lucratividade, o quanto é importante saber sua margem de lucratividade, sabe calcular a margem de lucratividade, coloca em prática. Se você, inclusive, tem uma margem de lucratividade acima ou abaixo do mercado e você quer compartilhar para que nós possamos gerar insights, como, por exemplo, está acima do mercado, por que será que está acima, hein? Será que, inclusive, o seu negócio é atraente hoje para o mercado, inclusive, para ele poder ser vendido? Tem interesse em vender o seu negócio, né? Como que, então, se você tem uma margem acima, como que tem que se dar o valuation do seu negócio, né? Margem está abaixo e está com medo de estar caminhando para o abismo, quer compartilhar, vamos engajar juntos sobre o seu business? Deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que esse conteúdo ele tenha feito sentido para você, que tenha sido relevante. Se foi relevante, que você possa curtir, que você possa compartilhar. Se ainda não for inscrito no canal, que você possa se inscrever para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo. Dentro aqui da descrição deste vídeo, existem alguns links, como, por exemplo, o link para você que gosta de tecnologia, de marketing, de vendas, de negócio, para que você possa entrar no nosso grupo no WhatsApp. Tem também os links para o Instagram, tanto o meu pessoal quanto o da Mazuquim, para que nós possamos nos conectar. Tudo bem? Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.